Namastê, escorpianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para julho de 2023. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, vou seguir nessa pegada. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e, quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Nesse mês eu escolhi o deck do Arcanjo Metatron, que eu costumo usar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os dados sobre os decks que eu vou usar, tá? Então vamos, Escorpião, Sol, Lua e Ascendente, julho de 2023. Rei de Copas. Rei de Copas, por enquanto, eu acho que está representando você. 5 de Ouros. 3 de Paus. A Rainha de Ouros. 5 de Copas. 8 de Copas. A Estrela. Esse jogo aqui está falando de algo que é muito importante para o escorpiano, mas ao mesmo tempo é difícil. É algo que se chama desapego. É isso. Eu poderia simplesmente chegar aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, escorpiano. A mensagem é desapegue e fechar o vídeo, né? Pois é. Mas eu vou procurar elaborar, né? Desapegar do quê? A gente tem aqui uma consciência de escassez, tá? E a gente tem aqui também um luto, uma mágoa, uma perda. Podem ser situações diferentes ou podem ser a mesma situação. Uma situação de perda financeira, por exemplo, algo que ocorreu e isso levando a uma sensação de luto, né? Ou são situações diferentes, tem uma perda financeira, mas aí você também sofreu uma perda afetiva, por exemplo, enfim. Você vai buscar encaixar na sua realidade da melhor forma, porque é uma leitura geral. Vamos dizer que o primeiro desapego deveria ser com relação a essa consciência de escassez. Engraçado, né? O desapego ter a ver com a prosperidade, porque a ideia de desapego, se a gente for pensar assim, a gente é naturalmente levado à ideia de que o desapego é escasso, porque você vai se livrar de algo, né? Mas o desapego não é se livrar de algo. O desapego é você descobrir quando algo, uma situação ou alguém não acrescenta mais à sua realidade, não dá mais valor à sua realidade e aí, por consequência, você não precisa daquilo. Mas desapegar não significa ficar pobre. É justamente o contrário. Quando você desapega, quando você solta tudo que precisa estar na sua realidade, vai estar. Você atrai. Sabem aquela ideia que algumas pessoas falam assim, quando você vai doar uma peça de roupa? Melhor dizendo, quando você compra uma roupa nova, o ideal seria você doar uma roupa antiga que você não usa? Um movimento parecido com isso. Você precisa abrir espaço para o novo na sua vida. E aí isso representa também desapego. Tem a ver com aquela
historinha budista que eu acho que eu já contei aqui no canal. O mestre e o discípulo, o mestre vai encher uma xícara de chá para o discípulo como uma forma de ensinamento, e aí ele começa a derramar, e derrama tanto chá que a xícara começa a transbordar. E o discípulo pede para ele parar e ele não para, ele continua derramando ali o chá, para mostrar que se a mente ela for como a xícara, né? A mente representando ali a xícara, e ela está cheia, como é que você vai abrir espaço para novas ideias, para novas visões? Então, existe uma ligação muito profunda entre o desapego e a abundância. Essa é a primeira consciência que está chegando para você. E aqui, essa questão que eu falei, por exemplo, de desapego de roupas, esse pode ser um exercício para você fazer. Quando a gente está precisando se desapegar de coisas que estão ligadas ao nosso mundo emocional, ajuda você a fazer algo na matéria. É como se você estivesse convidando aquela energia. Mas é importante que vocês entendam que o principal aqui é o emocional e energético, tá? Mas dá para eu dizer que o primeiro desapego é o desapego dessa consciência de escassez. E isso leva a um entendimento de que você tem que estar em outro lugar. Você não tem que estar onde você está agora. E isso não tem a ver com o espaço físico, tá? Eu não tô falando que tem que ter uma mudança de casa ou até mesmo uma mudança de país. Não, mas para alguns de vocês, sim, tem essa representação, tá? Uma mudança física vai representar esse desapego. E o desapego dessa consciência de escassez. Mas, por exemplo, quando você muda de casa, tudo bem que às vezes precisa comprar coisas novas, mas você não acaba se desapegando de muita coisa quando você faz mudança? Às vezes até não encontra, perde uma coisa, né? E não tinha a menor necessidade de ter aquilo, sabe como? É uma energia, sim. Mas entenda, para a maioria de vocês, é um estado de ser. Então, eu não estou falando aqui que todo mundo que é de Escorpião vai ter que se mudar, não. É se mudar dentro. E tudo começa com uma renúncia. A renúncia primeira é da ideia de escassez. Em especial a ideia de que se você doar algo para alguém, vai te faltar. Ou por qualquer outra circunstância, vai te faltar. É justamente o contrário. E sim, você tem que estar num outro lugar. É como se você estivesse numa energia errada. Aqueles de vocês que já conseguem estar numa consciência próspera, ótimo. O que eu tô falando aqui não é para vocês. Até porque vocês já sabem do que eu tô falando. Já fizeram isso. Estão entendendo? Quanto mais você desapega, mais você tem. Não estou querendo dizer que você vai ter que levar uma vida monástica, não é isso.
você solta. E o universo passa a suprir as suas necessidades. O segundo desapego, a segunda renúncia, é com relação a um peso, a um luto, um pesar, que pode estar relacionado a peso corporal também, mas isso não vai valer para todos vocês. Pode estar relacionado à camada de gordura mesmo, tá? A você tá com sobrepeso ou você mesmo tá obeso. Trazendo, né, para dentro de si a capa de gordura, ela é uma necessidade de proteção, mas a coisa do comer está muito ligada também a um preenchimento de um vazio conectado às 5 feridas da criança interior, tá? É por aí. O desapego tá aí. Essa energia do 5 de copas pode estar relacionada a uma perda, um luto até razoavelmente recente, mas é importante que você entenda que mesmo sendo um evento recente, está conectado a eventos anteriores da sua vida, então perdas anteriores, lutos anteriores, é como se você estivesse revivendo uma história através de novos personagens. E é uma outra renúncia. Aí você vai se perguntar assim, pô, mas como que eu vou renunciar a esse sentimento? Entendendo que algumas pessoas precisam ir embora das nossas vidas para que outras portas sejam abertas. E aqui eu estou incluindo também luto com relação à perda de alguém para a morte, tá? Tá no pacote também. Aquela pessoa deixa de fazer parte da sua realidade. Pelo menos a realidade física, né? E aí, quando uma pessoa falece, quando é uma pessoa próxima, por exemplo, você não vai ter que lidar com os objetos dela, você não vai ter que lidar com as coisas dela, você tá indo, tá desapegando. Quando você termina um relacionamento, se é um namoro, por exemplo, aí tem aquela coisa de colocar os objetos que estão com você dentro de uma caixa e deixar na portaria da pessoa, não tem esse ritual? Algumas pessoas devolvem os presentes, enfim, né? Divórcio, então, nem se fala, né? Divórcio é o auê só, né? Mas é a mesma coisa, vai fazer divisão de bens, e mudança, e coisas vão embora. Tem essa, né? Tem esse movimento de renúncia anexado. E esse movimento de desapego, ele está profundamente ligado a fazer o escorpiano chegar no lugar onde ele tem que estar. Tem algo de predestinado aqui. Fazer você estar no ponto exatamente onde você tem que se encontrar. Para mim, a leitura já se encerrou, tá? Mas eu vou ver se tem mais alguma mensagem que eu precise passar. Força, que é meio que literal aqui,
tipo força, estamos com você, entendeu? É meio bem literal aqui. Cavaleiro de espadas, não vai adiantar fugir desse processo. Nove de copas. É para o seu bem. Para, após o processo, você estar mais feliz. Seis de espadas, está confirmando. A lua. E o louco. Esclarece para mim a lua e o louco, por favor. Imperador. Tem uma coisa aqui ligada a... Eles estão pedindo para falar assim: você deixar de ser escravo do seu mundo emocional. É como eu tô ouvindo. Sou só a mensageira. Você deixar de ser escravo do seu mundo emocional. É. Poderoso isso, vou até beber água. É. É uma libertação que está acontecendo com você. Uma libertação. Tem a ver com viver a vida mais leve. E essa coisa de espaço, um lugar interno. Você ir para o lugar interno que é o correto. É como se fosse uma vibração, sabe? Você ir para uma vibração correta. Eles estão me mostrando assim, que enquanto para alguns de vocês tem de fato mudança física, mas aí não é o caso da maioria, vocês sabem aquela bonequinha russa, matriótica, uma boneca dentro da outra. Eu gosto dessa representação da matriótica para falar sobre os nossos 7 corpos. Aí uma bonequinha dentro da outra. E eles estão mostrando a expansão desses corpos agora que a gente está no meio da transição planetária. E aí tem uma determinada frequência que o seu corpo físico tem que chegar. É isso. É como se você fosse ter uma nova casa, sabe? Não é um novo corpo, é uma nova vibração. Que é o que está acontecendo com a gente. Só que está acontecendo de passinho em passinho, né? Não é de repente tem um novo corpo, não. Paulatinamente estão acontecendo ativações, né? De códigos de luz. Então é como se você fosse... É como eu queria poder plasmar para vocês o que eu vejo, mas enfim, não dá. Quem sabe no futuro, né? Vocês vão pular assim, vai para outra vibração, sabe? É um novo lugar.
Ai, que bom, tá? Porque às vezes o escorpiano é muito soturno, viu? Fica muito ali no 5 de copas e vive o 8 de copas, que é a própria representação do desapego, com um profundo pesar, né? Que aí não à toa elas vieram aqui juntas. Tá ali doando, mas eu não quero abrir mão, sabe? É. Enfim. O recado tá dado, né? Ó, carta dos ancestrais. Haja bagagem, hein, escorpiano? Meu Deus. Mas sim. Vocês estão se desapegando de questões ancestrais. E no caso de vocês, tem também essa coisa aí de lidar com objetos de pessoas que se foram e vocês ainda não deram um destino. Os objetos ainda estão com vocês. Porque aí é um caso a se pensar. Você pode ter uma relação sentimental com certos objetos, tá? Outra coisa muito diferente é você ficar com todas as coisas da pessoa que se foi. Não faz o menor sentido, né? E além dos objetos, eles estão falando para mim que tem também assim a preferência, né, por certas ideias, ter uma fidelidade imensa há uma maneira de pensar, que é uma maneira que vem da ancestralidade, e aí se você pensa diferente, se você faz diferente, se você vive diferente, é como se você estivesse negando a ancestralidade e não tem nada disso. A ancestralidade, ela ama você e só tem interesse na sua felicidade. É claro que eles estão pedindo para eu falar isso. Quando uma pessoa parte, não quer dizer que magicamente ela ficou boazinha, né? Algumas pessoas precisam ser doutrinadas, né? Porque tem ancestral que não é mentor, não, é encosto. Isso existe. Mas aqui eu tô falando da banda que foi pra luz, que adquiriu consciência, né? Eles só querem a sua felicidade, eles só querem ver você prosperar, só querem ver você fazendo o que você tem que fazer, só querem ver você sendo você. Você tendo reconhecimento de que sem as experiências deles, sem as vidas deles, você não estaria aqui. Para começo de conversa, você não teria o seu corpo físico. Então, tem aqui uma questão de honrar essas consciências ancestrais, mas ao mesmo tempo também você assumir o seu lugar. Você faz isso com o pé nas costas, né? A grande questão aqui é que alguns de vocês estão com medo desse desapego. Do que ele pode representar. E aí quando eu falo assim, que vai para outro lugar, é uma outra frequência. Que novo lugar é esse, sabe? O que a gente chama de nova terra. A nova terra não é um espaço. Ela é isso aqui que a gente está vendo.
Só que a gente vai ver de outra forma, a gente vai ver diferente. Por quê? Porque está em outra frequência. Está em outra dimensão. A gente não vai a lugar nenhum, a gente vai ficar no mesmo lugar, mas vai ver de outro jeito. É uma nova realidade. Mas para que isso aconteça, ajustes precisam ser feitos. Tanto nos nossos corpos, quanto no próprio corpo de Gaia. Então, isso está acontecendo. É isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.